Ontem nós tivemos aquela dinâmica sobre 1 Timóteo e depois alguns de vocês trouxeram algumas dúvidas, perguntas, enfim, que não, ou dúvidas sobre textos da carta ou até mesmo sobre aquilo que foi falado aqui. Então a gente conversou que seria bom falar um pouco sobre essas perguntas, como a gente vê, porque hoje em dia, além do Instagram, como diz o Dani, tem o YouTube. E o YouTube a gente ouve de tudo. Então, eu creio que sempre é bom ouvir aquilo que os pastores da congregação, né, têm buscado o Senhor, como a gente enxerga esses textos. Mas antes de falar sobre isso, eu queria pedir licença para começar com esse assunto o que é, porque todas as perguntas vão na mesma linha, o que pode e o que não pode. Isso pode, isso não pode, né? Parece pergunta de quem vai na nutricionista. O que eu posso? Isso posso, isso não posso. Mas é interessante porque é exatamente esse o nosso ponto-chave para entender a vontade de Deus. Quem pergunta para a nutricionista isso eu posso, o quanto de açúcar eu posso, ele quer muito açúcar, mas ele quer achar um limite até onde ele vai, que ele cumpra a lei e não tenha as consequências daquilo. E eu creio que a questão da lei sempre foi essa. Paulo diz claramente que a lei não foi dada para salvar ninguém, porque nós éramos absolutamente incapazes, e somos até hoje, de cumprir a lei. Ela foi dada para mostrar que eu sou pobre e necessitado. Mas tem um texto em Isaías que. Deixa eu ver se eu marquei isso. Isaías 8, 16, que ele diz o seguinte: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Está lá no Antigo Testamento. E antes ele está falando ali da dificuldade do povo de Israel, porque se baseava na lei, achando que cumprindo a lei exterior estava tudo bem. E na verdade eles não tinham a lei no coração. Depois, lá em Romanos 2, Paulo de novo vai trazer esse assunto, falando dos judeus e como se baseiam na lei. E aí ele fala de algo interessante. Ele diz que os gentios que não tinham a lei por herança, como tinham os judeus, mas que guardavam a lei, ele diz o seguinte, Romanos 2,15: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência. Consciência é uma função do Espírito, e nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Toda vez que nós estamos diante de uma situação, isso pode, isso não pode, eu preciso olhar o que o Espírito disse aqui, porque essa é a palavra de Deus, e o quanto essa palavra está dentro do meu coração. Porque às vezes nós pegamos um pode, não pode, e colocamos dentro de uma regra tão rígida, e normalmente ela é rígida com o outro, e causamos um problema enorme. Ou então, nós pegamos isto e tentamos ver se não tem uma frestinha naquela caixa por onde eu posso passar. Então, todas as questões que nós temos que olhar com os olhos do Senhor e com essa pergunta, o quanto eu quero fazer a vontade do Senhor ou quero agradar a mim mesmo? E posso entrar nas perguntas? Uma das perguntas, eu acho que a que mais se repetiu, foi sobre sobre os textos que falam da mulher que não pode ensinar, tem que ficar em silêncio e tal. Na nossa tradução diz assim. Eu não vou perguntar se quem fez a pergunta foi homem ou mulher. Por quê? Porque hoje, como o Dani tem falado nesses dias, nós estamos sujeitos a dois filtros que não são bons, que é o filtro do machismo e do feminismo. Nenhum dos dois é bom. Se eu for olhar essa questão pelo filtro do machismo, eu vou dizer à mulher, põe um esparadrapo na boca e não fala nada.
Se eu for olhar pelo filtro do feminismo, eu vou dizer, a mulher pode tudo. Pode ser pastora, bispa, apóstola, apostila, o que for. Mas o que realmente o Senhor quer nos falar nessa questão? E, por favor, me corrijam se eu disser algo que não corresponde ao que está na palavra. Bom, Paulo fala isso aos Coríntios, por exemplo, que era uma igreja literalmente bagunçada, né? Precisava de ordem em tudo. E provavelmente eles estavam desordenados também nesse assunto. Mas o ponto é, Deus não colocou sobre a mulher a responsabilidade de dar direção para a igreja. Esse é o ponto. E o motivo está bem claro quando Paulo fala, ele diz, porque Eva foi enganada. E a gente sabe o quanto as mulheres são mais suscetíveis, por exemplo, à questão de sentimentos e tudo mais. Então, é uma proteção para a mulher que ela não esteja numa posição onde ela dá direção para todo mundo. Mas isso não significa que ela não possa trabalhar junto com os homens no reino, na igreja, porque senão Paulo estaria sendo hipócrita, porque ele muitas vezes ele refere a mulheres que foram úteis para ele no ministério. Priscila e aquelas irmãs, Evódia e Sintique e outras. As próprias cartas falam de mulheres que as mais velhas ensinem as mais novas. Ali tem bem claro o que elas ensinam, né? Nós precisamos, sim. O Felipe está lembrando que a igreja em Filipos começou na casa de uma mulher, de Lídia, né? Então, a mulher nunca é anulada, muito pelo contrário, no contexto em que eles viviam, a mulher era anulada completamente. Foi através do próprio Senhor e depois da igreja que ela achou espaço para fazer aquilo que Deus colocou especificamente na mulher. Então, amanhã nós vamos ter um espaço de homens e mulheres, onde o Dani vai falar com os varões e a esposa dele vai ministrar para as irmãs. Então, nós não anulamos, nós não podemos olhar dessa forma assim, tão rígida, que anule o serviço das mulheres. Não. Agora, o que tem que ficar bem claro é que Deus estabeleceu que a direção dentro da casa, dentro da igreja, ela é do homem. E não é porque o homem é melhor que a mulher. Deus escolheu assim. Assim, eu vou botar entre parênteses aqui, né? Às vezes eu olho um casal e penso assim, por que essa mulher não dirige essa casa? Porque às vezes ela tem muito mais clareza em algumas coisas. Mas isso é colheita de uma semente mal feita lá atrás. Então, porque não deveria ser assim. O marido deveria ser o pastor, o cabeça, o protetor da esposa, aquele que conduz ela para o Senhor. Então, quando tem uma situação assim, as coisas estão invertidas. E é isso que a palavra diz. A ordem é essa, mas a mulher não está anulada. Eu estava comentando ali com o Thomas e a Paty agora, que às vezes a gente tem situações em que o marido vem dizer assim, mas a minha esposa tem que se sujeitar a mim, que está lá em Efésios 5, sejam sujeitas a seu marido. Aí eu digo assim, lê o versículo seguinte, por favor. Ele diz assim, sujeitai-vos uns aos outros. Então, é um princípio, nós não estamos numa posição de machista, de domínio e de anulação das mulheres. Não, de forma nenhuma. Tá? Então, no contexto de uma igreja, as mulheres são extremamente úteis, mas desde que a direção venha por aqueles homens que Deus estabeleceu. É isso? Sim, posso acrescentar que normalmente os varões não gostamos de liderar. Quando a Eva estava perdida no horto, a horta, como se fala? Jardim. No jardim, o Adão estava feliz, ele não estava tomando conta dela. A responsabilidade não é muito atrativa para o homem. Quando a palavra fala um mandamento, esse mandamento é porque Deus conhece a fraqueza nossa e é administrado para administrar aquela fraqueza. Por exemplo, fala de que os homens não devem olhar para as mulheres com cobiça, né? Por que fala? Porque os homens fazem. Porque os homens têm essa tendência.
Senão não falaria, não seria preciso. Então, do mesmo jeito, o Senhor fala aos maridos, precisam amar as suas mulheres, ser cabeça, precisam sustentá-las por meio do lavamento da água pela palavra. Por que fala? Porque normalmente não faz. O marido está com a PlayStation. E as mulheres têm a tendência de governar. Por isso que a palavra fala, vá, fique sujeita. Deus administra a cada um dos homens e as mulheres conforme a fraqueza que eles têm. Então, não pensem as mulheres que os homens gostamos demais da liderança. O Senhor colocou uma responsabilidade e a gente tem que obedecer e fazer o que a palavra diz que temos que fazer, tanto para os homens como para as mulheres. Ele falou muito bem: o feminismo e o machismo são correntes completamente erradas, que não compreendem a natureza da humanidade, né? Então, só esse esclarecimento. Eu lembrei de uma coisa, de um princípio que a palavra fala. Desculpa os argentinos lembrar disso, né? Margaret Thatcher, né? Isso é uma longa história. Dama de ferro. Mas eu creio na palavra. Uma mulher capacitada para dirigir uma nação, vencer um conflito, mesmo que fosse com os argentinos, mas num momento tão importante da economia. Mas a palavra fala que a mulher é a parte mais frágil. E eu vou confiar na palavra. Por mais que a Margaret Thatcher fosse a dama de ferro, eu confio que a mulher, ela é a parte mais frágil. E cabe nós protegê-las, guardá-las. Nós também temos as nossas fragilidades como homens, mas a mulher é a parte mais frágil, é a palavra que fala sobre isso. Eu vejo que muitas situações de liderança, e embora a gente veja muitas coisas diferentes por aí, eu creio que uma das coisas que nós aprendemos, onde nós congregamos, baseado nisso, é o cuidado, o amor que temos de proteger, de guardar as nossas esposas, guardar as irmãs, mas elas não são seres inferiores e nem crentes de segunda categoria. Todos foram criados por Deus, são a imagem de Deus. E há um valor para isso. E dentro do que nós estamos aprendendo com Dani, ouvindo sobre a questão da casa, da família, é uma peça indispensável. Não tem como ser cabeça sem ter auxiliadora idônea. Então, assim que Deus fez. Então, a gente vê uma complementariedade, algo nos seus papéis que Deus colocou em cada um, e nós respeitamos isso e temos um cuidado de sempre trazer e lembrar do que o Zé falou, da importância desse serviço, desse ministério de Jesus, que passou para os seus apóstolos, passou para a igreja, um papel que Deus colocou na vida de cada irmã, e queria lembrar disso. Mais uma coisa. A palavra de Deus fala de que o marido é baixo Jesus. Cristo é cabeça do marido. Não fala que o marido tem autoridade própria. O liderazgo masculino é, na realidade, baixo a autoridade de Jesus. Deus não deu aos homens autoridade própria. Tem que ser manso e humilde. A segunda coisa é que o modelo de autoridade dos homens é Jesus, que morreu na cruz por nós. Não é para buscar seu próprio interesse, sua própria agenda. Isso é machismo. Machismo é tomar é, o lugar de liderazgo para fazer minha vontade. Mas na igreja de Deus, tanto na casa como na igreja, os homens estamos baixo o reino de Deus. Somos julgados pela palavra e somos limitados em nossa forma de exercer o liderazgo, porque não é próprio, é de Deus. E não estamos para fazer nossa vontade, senão para fazer a vontade de Deus. Então não tem nenhum líder, na verdade. O líder é Jesus. E o homem foi feito de um jeito que pode
baixo a autoridade de Jesus, administrar, mas não conforme a seu próprio critério, mas conforme ao coração de Deus. E a mulher tem as habilidades maravilhosas que Deus tem dado para elas para ajudar, auxiliar, são absolutamente necessárias. E sem elas, a igreja fica mal e o lar fica mal. Na verdade, eu penso que as mulheres foram dadas o maior privilégio do mundo, que é criar a geração seguinte. A influência de uma mulher é tão importante que a igreja não tem futuro sem elas. E então, não é uma questão de poder, é uma questão de ordem. Amém. Tá claro? Amém. Ainda de certa forma dentro do mesmo assunto, mas um pouquinho diferente, uma outra pergunta sobre a questão da mulher que trabalha por necessidade financeira, ou por vocação específica, até como forma de serviço ao Senhor. Então, aqui entra também esse o comentário que eu fiz no início, né? Se nós olharmos qualquer coisa como uma lei rígida, eu vou dizer, a mulher não pode trabalhar em hipótese alguma, ou vai trabalhar sempre. A questão aqui, é óbvio que havendo necessidade, muitas irmãs vão precisar trabalhar. Provérbios 31 fala de uma mulher que é eficiente no seu trabalho, que cuida da casa, que faz as coisas. A questão é sempre o coração. A questão é o coração. O porquê que uma mulher. E a cultura atual que tirou a mulher de casa e dos filhos e do lar e colocou ela no trabalho com prejuízo à sua família. Existem mulheres que trabalham e não há prejuízo para a sua família, ou por necessidade, ou por alguma razão. E existem outras que, de fato, como os exemplos que o Dani deu, acaba trazendo uma consequência, uma semeadura que vai ser colhida lá na frente. Então, nós nunca estabelecemos uma lei, isso pode, isso não pode, né? Até mesmo a questão da necessidade. Eu sempre digo que um orçamento ele tem dois lados, né? O lado das entradas e o lado das saídas. Às vezes, se as saídas são grandes, as entradas vão ter que ser maiores. Então, às vezes é uma questão de ajuste de realidade. Se eu tenho grandes sonhos, grandes planos, talvez o marido e a esposa vão ter que trabalhar em 2 turnos ou 3 turnos e mais bico e não sei o que mais. Mas quem sabe não é o momento de baixar a sua expectativa e tendo o que comer e vestir, também. E não que as mulheres em casa não trabalhem, por favor, trabalhem muito mais que os homens. O trabalho de filhos, meu Deus, é, é operação da cruz também, né? A mulher que acorda no meio da madrugada ou que troca a fralda, né? Não é fácil. Ela gostaria de estar dormindo, no mínimo umas 6, 7 horas contínuas, mas não consegue. Isso vale para os pais também. E eu sei que muitos pais fazem esse trabalho junto com a sua esposa. Então, não é uma proibição, nem é errado, nem é pior aquela que trabalha ou não trabalha. Não, mas é uma questão de coração. O que que Deus quer? O que que Deus quer? Eu vou dar o meu exemplo, né? A minha mãe, quando eu nasci, ela teve uma filha antes que morreu com alguns dias, depois eu nasci. E quando eu nasci, ela parou de trabalhar. E meu pai, que tinha um trabalho muito simples, teve que ele trabalhava numa loja vendendo, era vendedor e de noite ele era lanterninha de cinema. Vocês nem sabem o que é isso. Mas antigamente tinha alguém que apontava a lanterna no caminho para o pessoal passar. E no final de semana ele ia tirar fotografia de casamentos. Nunca vi meu pai reclamando, nunca vi. E a minha mãe fez aquilo porque ela entendia que precisava investir no filho que veio e nos outros que posteriormente poderiam vir. Então, é uma questão de escolha, com alvos claros, né? O que que o Senhor quer para a família, né?
penso que as mulheres hoje estão baixo uma pressão muito grande social, que despreza o mundo hoje, despreza o trabalho mais digno que tem no mundo, que é a formação dos filhos. As mulheres que chegam a seus 50, 60 anos sem ter feito o trabalho de criação de filhos, depois tem a tristeza da falta da conexão com os filhos, que é o fator que tem o maior potencial de alegria profunda no homem e na mulher. Então, aquele desprezo acaba sendo caro, mas também puxa a mulher a se destacar do jeito enganoso, com promessas falsas, com aspirações que não saem da palavra de Deus, que saem da vontade da carne, né? Então temos que ser conscientes por isso, e então aqueles que somos maridos e esposas, eu tenho a esposa profissional, diploma de honor na Universidade de Buenos Aires, é a melhor que temos lá, e eu cada vez que olho para ela, admiro ela, agradeço a Deus, faço ela saber que eu valoro imensamente sua vida, que o que ela está fazendo, eu lembro milhares de vezes eu ter falado: o que você faz, ninguém faz. Muitas poucas mulheres fazem. Você é privilegiada nos olhos de Deus. Obrigado por ter essa mulher que eu tenho. Precisamos, os homens, a igreja precisa valorar o rol bíblico da mulher, porque o mundo não vai fazer. Então, é um tema para nós ter presente, né? Somos uma comunidade com outros valores. Não temos os valores do mundo. E se não temos aqueles valores, então temos que admirar os valores do reino e fazer as mulheres entre nós se sentir privilegiadas e admiradas quando fazem a vontade de Deus. Ah, quantas irmãs solteiras aqui estão fazendo a faculdade? Pode levantar a mão. Bom número, né? Assim, façam bem feito a faculdade. Façam para o Senhor, para Ele, o melhor possível. A minha esposa foi uma excelente enfermeira. Sharon, excelente advogada. Já usei o serviço dela, todos ela nem lembra. Né? A Madalena, excelente bióloga, né? E assim eu poderia falar de tantos que foram fiéis, porque fizeram para o Senhor. Continue, nós não queremos que você faça isso de qualquer maneira, mas faça bem. Se é isso agora, é o momento que você está vendo, façam isso. Mas olhando tudo que nós estamos ouvindo nesses dias, sobre voltar de novo ao princípio, né? A vontade de Deus, existe uma missão muito clara que estamos ouvindo nesses dias. E quando for da vontade de Deus, para que essa missão de ter uma família, de ter filhos, faça isso também bem feito, que agrade a Deus também. Porque não é só uma questão de formação, de carreira, mas temos que ter boas mães, é o que nós estamos ouvindo todos esses dias, como ter bons pais, mas por enquanto, nesse período de formação, de disciplina, dediquem isso para o Senhor. Bom, depois tem algumas outras perguntas, são outros assuntos, né? Por exemplo, aqui sobre o versículo 2, na verdade é versículo 12, do capítulo 6, onde está escrito: toma posse da vida eterna. E quem colocou essa pergunta perguntou: é um mandamento ou uma proclamação? Querigma ou didaquê? Eu acho que é os dois. Porque tem uma proclamação, mas tem uma ação nossa também. O que é tomar posse da vida eterna? Nós já temos vida eterna em nós. O Espírito Santo habita em nós. E um dia nós vamos viver isso com o Senhor, felizes para sempre. É o único lugar que vai poder dizer felizes para sempre. Só que se eu que tenho essa vida eterna habitando dentro de mim, continuo vivendo de forma terrena,
eu não estou tomando posse da vida eterna. Eu estava conversando com o Felipe, lembrando Hebreus 6, né? Que fala que pode esperar alguém que provou o dom celestial, as coisas eternas e abandonou isso, né? Então, é possível que a gente faça um teste, como é que chama? Uma degustação, e depois vá para. Não queira tomar posse disso. Tomar posse significa, bom, isso agora é meu, eu estou comprometido com isso, a minha vida é isso. Então, por um lado, é uma verdade proclamada, mas há uma necessidade de ações minhas concretas, abandonando coisas terrenas, abandonando aquilo que é da carne e cada vez tomando mais posse de uma realidade espiritual. Eu lembro do exemplo de Enoque, né? O Ismael sempre conta essa história, né? A Bíblia diz uma coisa só de Enoque: caminhava com Deus. O Ismael diz que o Enoque fazia trilha com Deus. Aí um dia ele caminhou tanto com Deus que chegou no céu. E aí Deus disse assim: fica aqui, não vai, não volta, fica aqui. Eu acho que é mais ou menos assim conosco. A gente vai tomando posse daquilo até que um dia, de repente, eu estou lá, não preciso mais voltar. Mas é uma proclamação, é uma verdade a ser proclamada, mas principalmente eu preciso de uma ação minha para tomar posse. Isso? A tradução fala te aferra, Sim, te aferra apegar. à vida eterna. É como que temos que estar constantemente afirmando, né? E não nos distrair do assunto com coisas do mundo, né? É, sim. Quer falar aquela do... Uma pergunta aqui sobre os alimentos. Aí é o Gordinho que vai responder. Ele que pediu, viu? Ele que pediu. Achei. É o texto que fala que todo alimento deve ser recebido com ações de graça e é santificado pela oração. No caso de alguém que tem alguma alergia alimentar e não pode comer algo, deveria orar e quer que deveria orar e quer que acho que pode comer, não estaria dizendo assim, tu ora e come o que está ali, né? E não estaria tentando a Deus, colocando a sua vida em risco. Ah, o, o texto ali é 3, né? O 4, sobre a doutrina de demônios, né? E vamos aqui, diz assim, capítulo 4, assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, que deve ser o nosso tempo, né? Alguns abandonarão da fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ah, isso aqui daria um retiro, né? Mas Paulo está dizendo aqui que vai chegar os últimos tempos, que faz parte dessa doutrina de demônios, de homens mentirosos, proibir aquilo que Deus deu, aquilo que ele estabeleceu, entre eles o casamento. Quantos já não ouviram que o casamento não precisa haver o casamento? Também a gente vê também um movimento de não comer determinados tipos de alimento,
e são alimentos que Deus fez. Nós não vamos, eu entendo que assim como veio o pecado e veio a morte, irmãos, veio também uma degradação na natureza. A natureza sofre uma degradação. É certo que tem alimentos que não são mais como antigamente, a terra não tem as mesmas vitaminas que tinham antes. Eu não quero entrar nessa situação, mas tem muito alimento que não foi Deus que deu, que ele fez. São outras coisas, umas porcarias que foram feitas aí e que trazem um problema. Eu lembro também nos evangelhos que Jesus disse assim, que se a gente comer algo mortífero e comer, não vai fazer mal algum para nós. Mas a gente não sabendo, ninguém vai querer tomar sabendo que é veneno, vai tomar veneno. Mas se por acaso tiver veneno, Deus vai nos guardar. Isso faz parte daqueles que seguem o Senhor, como também curar os enfermos, expulsar os demônios. Certamente, irmãos, é possível que em algum momento a gente teve alguma situação como essa e Deus nos guardou e a gente nem sabe, porque somos filhos de Deus. Mas tudo que o Senhor nos dá para comer é puro, é bom, nós podemos nos alimentar. Agora, eu, por exemplo, em dezembro, descobri que estou com diabetes. Então, irmãos, eu não posso açúcar agora. Não tem como. Mas eu posso comer outras coisas que Deus deu, com alegria no coração, com gratidão diante de Deus. Talvez tenha algumas situações, eu lembro lá naquela situação da tentação de Jesus, assim, ó, te atira aí que os anjos, com a tua, o Satanás usou a própria palavra, os anjos vão te aparar, e o Senhor disse que para nós não colocarmos o Senhor à prova. Né? Se sabemos disso, é uma infantilidade, é uma incredulidade à palavra, se nós sabemos que há uma situação perigosa e nós, isso não é fé, isso é ou qualquer outra coisa, mas não é fé. Então, aquilo que Deus nos deu, o alimento que Ele deu, nós podemos comer, mas nem é mais. Quando eu olho esse texto, eu vejo uma coisa muito importante nesse texto, que ele diz que nós temos que receber com ações de graça e santificar pela palavra os alimentos. Isso deve ser uma prática de todo cristão, de todo aquele que confia na palavra de Deus. Então, se existe alguma restrição, alguma situação, nós sofremos ainda as consequências do pecado. A gente ainda fica doente. Um dia nós vamos ter um corpo transformado, mas a gente ainda não tem. Me parece que cada dia os médicos podem me falar sobre isso, mais, que entendem mais, cada dia descobrem mais doenças, mais coisas esquisitas que o nosso corpo está desenvolvendo com o passar do tempo, enfermidades, vírus, bactérias, cada dia mais. O que é isso? Isso é a degradação. Por isso que a natureza geme. Nós estamos indo, vai precisar ser feito novos céus e nova terra. O que está aqui está amaldiçoado. Então nós sentimos ainda, mas mesmo assim, queridos, Deus é tão bom que cuida de nós e que nós podemos orar para santificar os alimentos que Ele fez, as frutas, qualquer coisa que Ele criou para a gente poder se alimentar. Essa é a condição. Antes do pecado, Ele já nos deu essa possibilidade de nos alimentar. Por isso, não quero entrar em polêmica, eu creio que no céu vai ter banquetes também, porque era assim, era a condição antes do pecado. Isso não é conversa de gordinho, tá? A palavra fala sobre isso, irmãos. Então, devemos santificar os alimentos, agradecer a Deus, oferecer para Ele e confiar que Deus está cuidando. Se por acaso, em alguma situação, a gente não sabendo, Deus vai nos guardar, vai nos livrar do mal nesse sentido. Bem sobre esse assunto, tem um texto em Colossenses que dá muita clareza sobre isso. Paulo fala que se nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivêssemos no mundo, nos sujeitamos a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Porque essas coisas todas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e rigor ascético. Rigor ascético, ascetismo é acreditar que a abstenção das coisas nos purifica. E falsa humildade, todavia, não tem valor nenhum contra a sensualidade ou contra a carne. Então, a ideia de que existem certas práticas
alimentares, ritualísticas, que vão nos purificando e nos tornam mais sensíveis a Deus, são coisas que são introduzidas de acordo com a mentalidade desse século, mais aceitáveis a Deus. E o que Paulo está dizendo é que a vida de um discípulo precisa ser vivida com simplicidade. Com simplicidade, encarar as coisas com simplicidade. Deus criou. Então, se eu posso usar disso aqui, eu uso. Se não é algo que vai ferir a consciência, se não é algo que vai desagradar a Deus, eu uso. Paulo mesmo, em 1 Timóteo, vai falar para Timóteo usar um remédio. Ele fala, mistura água com vinho por causa das tuas enfermidades. Então, Paulo não desconsidera problemas físicos que podem existir. Mas ele diz, olha, se tu considera que a tua alimentação é um caminho para se aproximar de Deus, calma. Inclusive, eu estava lembrando em cima do que o Jimmy disse, que nós temos falado aqui sobre semear e colher, né? A nossa geração, e eu acho que é de vocês mais ainda, não teve o contexto alimentar, vamos dizer assim, da geração dos nossos pais e avós, né? Meu pai tem 86 anos e tem uma saúde melhor que a minha, porque ele foi muito mais prudente do que eu. Nós estamos falando de semear e colher. Hoje eu tenho algumas restrições que são por causa da semeadura que eu fiz lá atrás. Então, e o Jimmy também. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos ir para um outro extremo e pegar esse texto e dizer, posso fazer o que eu quiser com respeito à alimentação? Não. A pergunta que foi feita aqui é dizer, mas será que eu não estou prejudicando o meu corpo e prejudicando com isso o propósito de Deus? Claro que sim. Então, sempre o nosso coração tem que ser exposto ao Espírito e saber por que eu quero fazer aquilo. É só para me agradar ou é para agradar ao Senhor? Às vezes o Senhor vai dizer, olha, preserva a tua saúde porque eu vou precisar de ti aos 50, aos 60 anos, lá na África, ou lá em Viamão, ou lá em Porto Alegre, ou na Argentina. Se eu não faço isso lá na juventude, eu vou ter muita dificuldade lá adiante. E então é sempre, né? O nosso critério é a vontade do Senhor. Mas deixa eu ver, já foi. Significa justificado em espírito. Esse é um texto que, na verdade, eu não sei se é uma citação, embora se foi citação da palavra, eu não consigo achar onde, né? Talvez fosse um cântico que Paulo, mas as nossas Bíblias, se vocês vão olhar, levam o parágrafo mais para diante, como se Paulo estivesse citando um texto pronto, né? Que fala. É uma música do Asaf, diz o Daniel. É verdade, eu estava citando a música do Asaf. Aquele que foi manifestado na carne e justificado em espírito. É difícil para a gente entender o que, ainda mais se era um cântico, o que o autor do cântico quis dizer com aquilo. Bom, eu vou dizer o que eu penso, e talvez os irmãos podem pensar diferente. Tem algumas versões que dizem assim, aquele que foi justificado pelo Espírito. E como está citando coisas acerca de Jesus, manifestado na carne, justificado em espírito ou pelo Espírito, depois, como é que diz lá, revelado entre os anjos, né? Não lembro como é que está exatamente o texto. É que vem a música na cabeça e eu misturo com o texto. Mas, enfim, são várias verdades acerca do Senhor, acerca de Jesus. O que eu imagino, tá? O Senhor, vão lembrar das 8 verdades, que era eterno, se fez carne, viveu sem pecado, morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado. A palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos nos vivificará. Então, o que eu creio aqui? Está falando exatamente da ação do Espírito Santo sobre o Senhor na morte, dizendo ele é justo. Esse não é o lugar dele. Ele é justo, ele precisa sair desse lugar. Ele é digno da vida de ressurreição. Da mesma forma, nós somos justificados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo.
Quando somos identificados na morte do Senhor, somos também identificados na sua ressurreição. Então, nós também somos justificados em espírito ou pelo Espírito, se estamos em Cristo. É assim que eu interpreto, não sei se tem alguma. Quando Jesus morreu, ele foi para os infernos. E ele entrou lá embaixo e não deveria estar lá. Não deveria estar morto. Ninguém encontrou actas de decretos contra ele. Não tinha. Todos nós temos actas de decretos, mas nele não tinha pecado. Não tinha engano na boca dele. Então, aí foi uma revolução no inferno, porque os demônios tentavam buscar a acta dos decretos contra ele e não tinha. E então, aí ele despojou, se fala, das chaves da vida e da morte. E isso foi feito em espírito. Foi manifestado em carne, mas foi no espírito, onde ele baixou para os infernos e resgatou para sempre. Ele foi justificado no sentido de não foi achado pecado nele. E espiritualmente ele fez uma obra que comprou para sempre nossa salvação. Anulou as actas de decretos que eram contra nós e as clavou na cruz. Isso foi quando estava morto em espírito. Tem uma outra pergunta, acho que eu não li essa. O que significa entregar alguém a Satanás? Não mencionamos, né? Não. Então, alguém pergunta, o que significa entregar alguém a Satanás? Está no capítulo 1, versículo 20. Eu adianto que é uma coisa bem ruim, viu? Alguém quer entregar o outro a Satanás? Por isso que perguntou aqui ou não? Bom, quer responder isso? Posso? Entregar a Satanás é mandar fora da igreja. Tem dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. O reino da luz é a igreja. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja, Efésios 1, fala de que é a plenitude de Cristo. Então, se alguém é jogado fora da igreja, onde é que ele cai? Cai em Satanás. Então, isso que ele fez. Ele expulsou eles da igreja, como fez com aquele varão em 1 Coríntios capítulo 5, que praticava a imoralidade sexual. E ele questiona aos coríntios como eles ainda permitiam que ele fizesse isso. E ele fala: eu entreguei ele a Satanás. Mas ele agrega mais uma coisa: para que sua alma seja salva. E em 2 Coríntios, tem a reincorporação daquela pessoa, daquele varão, de novo para a igreja. Entregar alguém para Satanás, expulsar alguém fora da igreja, é um fato de misericórdia dupla. Primeiro, pela igreja, para que na igreja não tenhamos mistura. Você está no reino de Deus ou no reino das trevas? Se nós pecamos, nos arrependemos e o Senhor nos livra do pecado. Mas viver em pecado não é admitido na igreja. Então, é misericórdia pela igreja, para que a igreja não tenha trigo e ciçanha. Você fala assim? É? Joio. Trigo e joio. Alguns confiam que, pensam que a igreja tem que ter as duas. Não, é o mundo que tem as duas. Na igreja não tem as duas. Na igreja só tem discípulos. Discípulos fracos, discípulos ainda aprendendo, discípulos novos, mas todos são discípulos. Quando alguém começa a trabalhar na igreja, estar na igreja e não quer fazer a vontade de Deus, ele tem que ser expulsado da igreja. Como a palavra, o próprio Jesus fala disso. Se alguém foi achado em pecado, alguém que viu o assunto tem que ir falar com ele, e se ele é ouvido, tudo certo.
Como? Salvaste a teu irmão. Salvaste a teu irmão, mas ele não ouve. Então tem que vir 2 ou 3. E se não ouve, tem que chamar a igreja. E tem que ser jogado fora da igreja, entregado a Satanás. A palavra não fala o que foi que ele fez. Provavelmente seja uma coisa muito simples. Provavelmente a pessoa que foi expulsada era uma coisa muito simples, mas não tinha interesse de fazer a vontade de Deus. E quando a igreja veio e tentou ajudar ele, ele falou: eu quero fazer minha vontade. Então os irmãos falaram: você não pode estar na igreja. E isto é misericórdia para a igreja. Em segundo lugar, é misericórdia para ele, porque não queremos ninguém enganado. Que alguém esteja entre nós e pense que é parte da salvação, quando não é. Então é misericórdia para ele. Aquele homem que estava em 1 Coríntios capítulo 5, que foi jogado para Satanás, ele voltou em 2 Coríntios. E o Paulo fala a respeito dele: recebam-lo. Não deem mais, não falem mais do assunto com ele. Ele já aprendeu. Então, é misericórdia por esses 2 que foram jogados fora para também eles retornar. E é misericórdia pela igreja, para a igreja não ter mistura. Estava lembrando algumas coisas, né? A parábola do filho pródigo. O filho pródigo, antes de sair de casa, já tinha rejeitado o pai. Quando a Bíblia fala de alguém que é entregue a Satanás, ele já se entregou, ele já escolheu um caminho. E é exatamente como o Dani disse, a pior coisa é deixar a pessoa enganada dentro, dizendo, não, está tudo bem, a graça continua fazendo isso porque a graça é suficiente. A graça não é para isso. A graça é para nos habilitar a abandonar o que não é de Cristo e termos só o que é de Cristo, né? E o filho pródigo foi salvo porque ele se deu conta da onde ele estava e como era a casa do pai da onde ele tinha saído e rejeitado, né? Eu lembro também a história que Jesus conta sobre o Lázaro e o rico. O rico, quando chegou lá no Hades, ele queria voltar e não podia mais. Então, muitas vezes a salvação de alguém está no fato de, antes desse dia, ele se dá conta para onde ele vai se ele não mudar a sua atitude. É por isso que essa entrega, né? Eu estava comentando ali com eles antes que o nosso lugar de todos nós era a cruz. Só que um dia o Pai entregou o seu filho no nosso lugar. E por causa da entrega de Jesus, nós fomos livres disso. Agora, se eu escolho viver longe de Cristo, eu vou sofrer as consequências do viver fora dessa graça. Então, é uma questão de escolha mesmo. Quem é entregue a Satanás já escolheu viver assim. E talvez, percebendo a sua situação, tenha chance de volta. Não é uma coisa muito comum de a gente ver, porque muitas vezes a pessoa acaba já saindo antes de ter essa situação de ser retirado para fora, né? E uma coisa que nós estávamos conversando sobre isso é que realmente a mistura pode levar uma pessoa para o inferno, porque ela anda enganada, ela pode viver 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos numa congregação, insistindo no pecado, vivendo no pecado, e por viver de uma maneira aparente religiosa, achar que vai chegar no final e vai ter alguma chance. Mas ela está resistindo a Deus. E esses homens estavam pervertendo a palavra, estavam indo contra aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz. Então, para que não houvesse contaminação, e eles foram retirados, mas com essa ressalva muito preciosa de misericórdia, que lá entregue a Satanás a uma oportunidade de sensatez e retornar à verdade de novo. O Otto acrescentou ali, né? O respeito humano pode parecer mais fácil, mas pode levar à morte.
É exatamente isso, né? E uma última pergunta, aqui nós compilamos, tá? Tem perguntas que são repetidas, então a gente tentou compilar para ficar mais fácil. Uma última pergunta diz assim, eu acho que ela se responde sozinha, mas vamos ler igual, né? O que revela sobre liderança cristã o fato de que a maioria das exigências está relacionada ao caráter e não à habilidade? Acho que a resposta está na própria pergunta, né? As habilidades, todos nós temos. Deus nos entregou habilidades naturais, nos deu os dons espirituais, a gente aprende coisas ao longo da vida, mas o uso dessas habilidades, a chave para o uso é o caráter. É por isso que o Espírito Santo trabalha com o caráter, né? Às vezes nós vamos ter pessoas em posições de liderança com muitas habilidades, mas um caráter terrível. E não só liderança na igreja, isso vale para qualquer lugar, né? E o dano, às vezes, é muito grande. A base, de fato, para qualquer tipo de liderança não é a capacidade de fazer, mas é sim o caráter. E se tratando de igreja, muito mais. Muito mais, porque o caráter é o caráter de Cristo. É isso que tem que ser formado, né? Nós, há pouco tempo, estávamos falando, eu não lembro qual foi o contexto, que quando lista ali para Timóteo, também para Tito, né, as características, eu acho que esse é, por isso a pergunta, do presbítero, do diácono, acho que mais de 80% das coisas dizem respeito à família, a coisas de relacionamento, assim, né? Por quê? Porque são essas coisas que vão determinar o quanto eu, de fato, represento a Cristo para os meus irmãos, né? Irmãos, às vezes, assim, a gente, por um número, assim, pequeno de perguntas, umas que foram repetidas e a gente tentou juntar tudo numa pergunta. Mas, assim, a gente fez isso, a gente viu como é importante o esclarecimento, nós precisamos falar isso para vocês. Mas, às vezes, tem algumas situações que nós estamos passando e a gente quer tentar entender dentro da nossa situação alguma coisa que não ficou muito claro, nos tocou, ou algo que logo a gente, por pensar, às vezes, de uma maneira diferente e até errada, tem uma certa resistência àquilo que nós estamos recebendo. Irmãos, nós estamos aqui em família. E nós estamos aqui, inclusive os que estão aqui, menos o Zé, mas ele está a poucos minutos daqui, estamos dormindo aqui. Então, nos procurem, não só nós, o Otto vai aqui falar um pouco sobre isso, né? Ou outras coisas, não estamos só falando do tema que tem aqui, mas nós chegamos aqui, somos filhos, irmãos uns dos outros. Então, não fique com algo, com alguma situação, algo. Se você quer abrir, olha, aquilo eu não gostei do que foi falado. Se tu não gostou, tem um motivo. Nós não vamos deixar de te ouvir, meu irmão. É importante a gente te ouvir, mas para isso tem que nos falar. Podem nos procurar, estamos à disposição de vocês. Não só coloco também isso os rapazes, podem nos procurar, as irmãs podem procurar as irmãs, mas assim, não deixem de falar. A vida da igreja é algo relacional, é relacionamento, e nós precisamos conversar, e nós estamos abertos aqui para que vocês possam ter livre acesso a qualquer um de nós aqui. Amém? Só uma observação quanto ao que o Edimo falou agora. Tem perguntas que eu sei que vocês têm, mas não fizeram aqui. E algumas delas a gente acaba ouvindo um do outro. Será que não é exagero falar tal coisa? Será que não é exagero o PlayStation? Será que não é exagero o Netflix? Deixa eu colocar um outro ponto de vista, tá? O Jim falou que eu moro aqui perto, né? Eu moro aqui quase no fim do mundo ali, numa área rural. E quando eu fui para lá, eu sempre quis ter vontade de fazer uma horta. Aí eu fui ler, eu fui buscar alguma informação de como fazer. E algumas coisas daquelas, eu dizia assim, "Puxa, é exagero, não precisa isso, vou gastar mais para fazer a horta desse jeito, porque eu poderia fazer mais simples." Eu fui descobrir que aquele agrônomo lá, ou aquela pessoa estava certa na hora da colheita. Então, nós trabalhamos com a colheita, principalmente. Também trabalhamos com a semeadura. Eu garanto para vocês que a atitude
que hoje talvez para nós pode ser um exagero, ou algumas coisas que foram faladas aqui, elas revelam uma atitude que vai se mostrar lá adiante, tá? Vou usar o mesmo exemplo do PlayStation, o jogo, videogame em geral. A pessoa, e hoje é muito comum isso, né? Que está ali jogando, se alguém fala com ela, ela nem responde, porque ela tem que terminar a fase. Ela fica alheia da realidade que está por volta. Às vezes, nós vemos homens, principalmente, casados, com filhos, com idade mais avançada, que parece que têm a mesma atitude. Estão alheios à vida do lar, alheios a essa tendência que o Dani falou. Eu não estou dizendo que foi o videogame que causou isso, eu estou falando de uma postura de estar atento aonde eu posso, aonde Deus me quer. Aonde Deus, eu tenho que servir aqui, eu tenho que fazer isso. Então, é uma postura que se mostra nessas coisas que, talvez do ponto de vista de quem está semeando, não tem muita importância, mas na hora da colheita vão ter. Então, eu creio que isso é que o Dani tem falado aqui. Ele está preocupado com a semente. Talvez aquela semente não produza nada de mal, mas pode produzir. E eu vou colher. Então, esse o cuidado, tá? Não é lei, não é asceticismo, é isso, né? Mas é um cuidado na semeadura.